E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje aqui, curtindo o som do Tristânia. Rock aí meio black metal, né? E conversar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre uma coisa muito importante, né? Para nós que estamos nessa caminhada aí solitária, né? Na vida, uma vida indo para lugar nenhum. Dia a dia, cada dia, tudo novamente, né? A gente morre durante a noite e ressuscita durante o dia, né? Quando acorda, aqueles que conseguem dormir, né? Tem muita gente aí com problema de insônia. E o que ocorre? A gente sabe, né? Não tem jeito. Né? A gente sabe que a gente está preso nessa realidade aqui. A gente sabe que a gente está preso nessa corrupção, nesse cativeiro, né? Somos prisioneiros de nós mesmos, pois vivemos só aqui dentro das nossas mentes. Então, o que fazer, né? É melhorar o cativeiro, é melhorar a vida no cativeiro. Não tem outro jeito, cara. Ou você desiste de tudo, ou você continua. Se você decidir continuar, você tem que tentar melhorar. Nosso canal hoje está chegando nessa fase, né? Acho que é um tempo que já chegou. Temos que falar sobre as coisas péssimas da vida, né? Por isso somos chamados de filósofos pessimistas. Mas na realidade nós não somos pessimistas no sentido de que só olhamos o lado negativo da vida. Não, nós somos pessimistas porque a vida é péssima, de uma forma geral, né? Tem alguns pequenos aspectos aí que vale a pena? Tem, né? Quando você tem muita saúde, né? Por exemplo, que é raro, né? As pessoas terem saúde. Muitos que dizem que tem saúde aí, só tem saúde porque tomam remédio, né? Alguns têm que tomar remédio o resto da vida. Coisa boa é ter saúde, mas isso é natural, né? Isso é uma coisa normal. Saúde é a coisa mais normal do mundo, né? Se colocou na cabeça das pessoas que o normal é ter doença. Ficou puto quando fala essa porra comigo, sabe? Não, em algum momento você vai adoecer. Como se doença fosse regra, caralho. Se você acredita nessa porra, o problema é seu, cara. Se você é doentinho, sabe? Mas tem gente que não... Cara, tem gente que não tem jeito, né? Tem algumas pessoas que já nascem com doença, mas eu não tô falando disso. Tô falando de uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, fisicamente normal. Mentalmente normal, né? Tudo no lugar, né? É o certo, né? Isso. O que nasce errado aí, o que nasce torto, não posso, né? Falar muito sobre isso, né? Porque essas pessoas já nasceram já com algum tipo de deficiência. É complicado, né? Mas, com esforço, às vezes até se melhora muito, né? Alguém que tem deficiência se torna muito mais capaz, muito mais útil, né? Mas alguns, infelizmente, não tem jeito, né? Já nasceram com algum tipo de impossibilidade, né? Ou de deficiência física ou mental. Mas eu nem gosto de tocar nesse assunto, porque eu estou falando aqui das pessoas normais, digamos assim, né? Claro que de perto ninguém é normal, né? Se você for olhar mesmo de perto, ninguém é normal, né? Eu, por exemplo, falo muito sozinho, né? Converso muito comigo aqui dentro de casa, né? Às vezes gera até tema para vídeo, né? Que eu fico conversando comigo mesmo, né? Fico observando, às vezes, coisas na televisão, né? Ou mesmo observando, sabe, a minha própria vida. Eu hoje, né? Eu não tenho nada para fazer, né? Nem vou procurar. Eu conserto uma coisinha, conserto outra, né? Chegou a minha câmera, porque, porra, a minha câmera lá da frente, que é a principal, né? Para vigiar o quintal. É uma câmera que fica exposta ao sol, né? E aí ela estava sempre dando problema, sempre dando problema. A câmera também tem bastante tempo de uso, né? Todas as outras câmeras que eu tenho não deram problema, essa deu. Aí eu fui lá, troquei terminal, né? Botei, não era o problema no terminal, né? A porra não funcionava de jeito nenhum, né? Aí eu fiz teste aqui dentro também, no meu DVR que tem aqui dentro de casa, né? Troquei ali os canais, né? O cabo dos canais
para ver se era problema ali, mas também não era, porque eu troquei e funcionou normalmente. Outra câmera funcionou no terminal dessa, que está apagada, funcionou não. Fiz os testes, né? Cheguei à conclusão de quê? Que a câmera, provavelmente, por ter ficado exposta ao sol, né? Inclusive fui ver as características técnicas da câmera, ela suporta no máximo 50 graus. E como aqui a sensação térmica às vezes é muito maior do que 50 graus, né? E é uma câmera que está lá na frente, que pega o sol de meio-dia até o final do dia, né? Então pega o pior sol possível. Né? É plástico, né? Claro que ali dentro deve ficar muito mais de 50 graus. E aí eu deduzi isso, né? Deve ser a câmera. Aí fui lá, comprei uma câmera, comprei pela internet, né? A câmera chegou, fui lá buscar, né? Que tem uma lojinha da Mercado Livre aqui perto de casa, muito conveniente. Preciso ficar esperando nada chegar na minha casa. Fui lá, busquei, instalei, beleza, né? Funcionou com uma maravilha. E aí, né? Essas coisas são legais, coisas simples, né? Problemas simples. Às vezes eu sou muito preguiçoso. Hoje em dia, como eu falo, gente, eu trabalhei 30 anos, pô. Eu tô cheio dessa porra já, mas como é uma coisa pra mim, apesar de às vezes estar sem saco, eu vou lá e faço, né? É uma coisinha pra fazer, você tem a pequena satisfação, né? Ilusória de que você consertou alguma coisa, né? Tudo bem que minha câmera tá funcionando perfeitamente, né? Fiz alguma coisa. Então hoje eu só faço essas coisinhas, né? Mas isso foi uma conquista. Essa questão de eu ter essa liberdade hoje, né? De eu não ter mulher, de eu não ter filho, de eu não ter... Né? Mesmo se meu filho estivesse vivo, né? Hoje ele está vivendo a vida dele, eu estaria dessa forma aqui, sozinho mesmo, né? Porque é uma conclusão que eu fui chegando que a melhor forma de vida é essa. Bom, como eu estava dizendo, né? Então a gente tem que entender o seguinte. É sobre isso que eu queria falar aqui hoje, né? Estava falando que ninguém de perto é normal, né? Porque eu falo muito sozinho e tal. E isso gera, às vezes, temas para vídeo, né? E eu estava pensando muito hoje sobre a questão, né? Que eu bati um papo, né? Eu bati um papo com uma pessoa, recentemente, né? Tem alguns dias, poucos dias. Uma pessoa evangélica, né? Eu respeito, sabe? Aqui eu não respeito. Aqui eu simplesmente meto malho mesmo, né? Porque eu não estou metendo malho numa pessoa, eu estou metendo malho num pensamento irracional, né? Que é a religião, né? Então aqui eu meto malho na religião, não nas pessoas. Quando eu estou de frente, né, com uma pessoa evangélica, católica, espírita, eu não me meto, sabe? A não ser que a pessoa venha me provocar, né? A não ser que a pessoa saiba que eu sou ateu e venha me encher a porra do saco. Aí eu vou argumentar, claro, né? Mas eu não gosto nem muito disso, não. Isso é perda de tempo, porque você não muda a cabeça de crente. Mesmo porque eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém, né? E o crente, ele é emocional. Né? Isso já foi demonstrado cientificamente que as pessoas que têm tendência para crenças irracionais são pessoas que usam mais o sistema límbico. É o sistema responsável pelos instintos, pelas emoções básicas, né? Pela crença, pela irracionalidade, pelo medo do desconhecido, todo esse tipo de coisa, né? O crente é assim, né? Ele é movido por um medo e por uma emotividade. E por também falta de capacidade de abstração, né? O que é isso? É falta de capacidade de entender que certas coisas são abstratas, não existem, né, de fato. São metáforas, são símbolos, né? Não são coisas concretas. Mas o crente tem essa tendência. E nós que somos ateus, né, nós que temos essa capacidade de desenvolver mais racionalidade, de ter maior domínio sobre as emoções, nós usamos menos essas áreas. Né? Nós usamos menos a área do sistema límbico e usamos mais o neocórtex, né, que é a parte racional mais nova do nosso cérebro. Né? Então, conversando com um crente, né, e falando sobre história de vida e tal, a pessoa falou para mim assim, né, que uma vez foi ameaçada, né, por um macumbeiro, na realidade por uma macumbeira, né, e a macumbeira lá disse que ia fazer acontecer, que ia destruir a vida dela, babá. E aí, ela ficou com medo. Ela falou, fiquei com medo, né? Porque várias coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. Coisas sobrenaturais começaram a acontecer dentro da minha casa. Aí, né, eu ainda tentei, né, falar, poxa, mas isso foi uma sugestão que ela te fez, né? Inclusive disse que a mulher ligava para ela, né, e ficava falando, ameaçando ela por telefone, né? Olha, tua vida só vai para trás, sua vida vai acabar, né? Você vai morrer, você vai ficar doente, né? Ameaçando mesmo, né?
E aí ela ficou aterrorizada. E ela falou que começaram a acontecer eventos dentro da casa dela. Olha só que coisa interessante, né? Como a pessoa, quando entra num estado de crença, as coisas realmente começam a acontecer. Eu vou explicar por que as coisas começam a acontecer. Né? Quando você tem uma crença, porque todos nós temos nossas crenças. Né? Quem é mais racional, como eu falei, né? Tem crenças racionais, né? Acredita naquilo que tem uma base, né? Científica, mesmo que você não possa fazer experiência empírica, né? Por exemplo, a gente acredita que existem galáxias, né? Bilhões de galáxias, cerca de 100 bilhões, mas é uma crença, a gente não tem como testar isso. A gente acredita que as coisas são feitas por átomos, né? A gente acredita na física, mas a gente não, ser humano comum, normal, não tem como fazer essa experiência empírica. É crença, né? A gente acredita que a Terra é redonda, a gente acredita em um monte de coisa, né? Durante os séculos e milênios, o homem acreditou que a Terra era plana, né? Então, uma época se diz que a gravidade é uma coisa, outra época se diz que a gravidade é outra, uma época se diz que o Big Bang existiu, outra época se diz que não aconteceu, ou se aconteceu não foi o início do universo. Entende? Então a gente tem que acreditar, né? Tem que botar fé, mas em coisas racionais. A ciência, por exemplo, nos dá essa televisão, né? Nos dá a geladeira, nos dá ar-condicionado, nos dá todo conforto, não é? Mesmo que a gente não entenda muito bem o processo de como as coisas funcionam, né? De fato, existem de fato. Então, existem processos, né? Os aviões estão aí voando, os helicópteros, né? Nem construindo as bombas e tudo isso aí. Você sabe que dentro de um processo, né, científico, algo pode ser muito bem demonstrado. E a gente trabalha mais com isso, né? Nós que somos mais racionais. Então, o que ocorre? Quando você tem crenças baseadas na racionalidade, né? Você não é ignorante, você busca conhecimento sobre o processo das coisas, as suas crenças vão determinar a sua realidade. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui dentro da minha casa. Acontecem vários fenômenos dentro da minha casa. Só que não são fenômenos misteriosos e inexplicáveis. São fenômenos naturais. E se uma pessoa que acredita no mundo espiritual, ou acredita que está sendo ameaçado por alguém, acredita em macumba e toda essa bobagem, que isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Senão eu já estava morto, né? O que tem de macumbeiro aí que me odeia, de crente que me odeia, que me manda maldição? Já estava morto, pô. Né? Já andei de moto xingando Deus, já andei de moto xingando Exu Caveira, xingando de Exu Papal, mandando me derrubar da moto. Tiveram várias oportunidades aí de me detonar, ainda tô aqui, né? Claro que eu vou morrer numa hora, mas eu só tô ironizando, né? Depois que você depois que você ultrapassa essa linha, né? Depois que você ultrapassa essa linha da crença insana, da fé cega em alguma idiotice, cara, você ganha uma força do caralho, né? Ganha uma força do caralho, porque você entende que muita coisa é construída na sua cabeça pelas suas crenças. Então, vou dar um exemplo dos fenômenos que acontecem aqui em casa, né? Eu tenho uma geladeira frost free, ou seja, a geladeira que descongela automaticamente. Cara, o que essa geladeira me dá de susto, às vezes eu tô lá no quarto, né? Só uso esse estalo, pé. Só um gelo, né? Quebrando, estourando dentro da geladeira, sei lá, descongelando. Às vezes eu tô aqui na própria cozinha, tomo cada susto. Porra, uma pessoa que é ignorante, ela vai atribuir isso a forças sobrenaturais, né? Tem barulho lá na cozinha, à noite principalmente, né? Não nem levanta para ver o que é, né? Fica com medo, né? Porque não entende que é um processo natural, né? Outra coisa que acontece muito aqui é vulto. Eu vejo muito vulto dentro da minha casa. Essa porra aqui mesmo às vezes me assusta, pô. Né? Tu tá andando, de repente, inadvertidamente, né? No escuro, tu olha e vê uma porra no rosto, parece humano, né? Isso geralmente acontece com a visão periférica, né? Você não está vendo a coisa centralizada, então o seu cérebro tenta encaixar, né, o que você está vendo de forma periférica numa imagem que você já tem pré-determinada dentro do seu cérebro, né? Pré-gravada. Isso é chamado pareidolia, né? Que é o fenômeno onde você tem fenômenos visuais que te enganam. Então, às vezes, eu tomo susto até com calça pendurada, eu costumo pendurar a calça. Esses dias eu estava escovando meus dentes e a minha visão lateral parecia que era uma pessoa. Né? Porque a calça, parecia pernas, assim, sabe? Aí eu olhei, era a calça, né? Mas eu me assustei. Entende? Uma pessoa ignorante vai dizer que isso é vulto, né? O famoso vulto, né? O que é vulto? É uma coisa que
é disforme. É uma coisa que não é nítida, né? Você se assusta, você pensa, puxa, é um fantasma, é um espírito, é um encosto, né? Aí foi a macumba que fizeram para mim, né? E aí também tem outras questões, mas geralmente é isso, são os barulhos, né? Que se ouve dentro de casa, como eu falei, geladeira. Minha porta é de alumínio, essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, ela é muito leve. Então ela faz barulho sozinha. Por quê? Corrente de ar, né? Às vezes passa caminhão pesado, né? Lá na rua, lá na frente, eu moro aqui nos fundos, né? Mas o terreno vibra e a porta também vibra. Faz barulho, né? Se eu fosse uma pessoa ignorante, eu ia atribuir isso a algum efeito sobrenatural, né? Outra coisa também, barulho no telhado, né? Que aqui tem o forro. Às vezes eu ouço barulhos, né? De coisas andando. Barata, né? Lacraia, uma lacraia grande, se arrastando. Até rato, né? Que não dá muito rato na minha casa, não. Mas já teve caso de infestação de rato aqui no meu forro. Você fica ouvindo esses barulhos, mas se você tem crenças racionais, você entende, né? Porra, com certeza deve ser um bicho qualquer, né? Um rato, né? Uma barata e tal. Vai fazer barulho, e à noite esses barulhos são mais perceptíveis, porque tem mais silêncio, né? Aí quase sempre à noite as pessoas se apavoram com esse suposto fenômeno. Às vezes um gato no telhado também, né? Um gato miando, parecendo o choro de uma criança. Às vezes parece mesmo, né? Às vezes parece uma voz de uma pessoa. A gatalhada transando no telhado aí, né? Ou brigando, né? Pra transar, porque sexo e agressividade tem tudo a ver, né? Estão sempre presentes, sempre juntos. Então o que acontece? As minhas crenças são crenças racionais. Eu sou uma pessoa racional. Portanto, eu crio uma realidade de total tranquilidade, porque eu conheço os fenômenos. Né? Então, eu queria dizer que isso, né? Quando a sua crença, o seu foco, né? A sua forma de ver a vida, é que constrói a sua realidade. Porque se eu tô falando, se eu fosse uma pessoa supersticiosa, talvez eu não estivesse nem mais vivendo sozinho, né? Por medo desses barulhos, desses acontecimentos, né? Quando você, né, no caso dessa pessoa que falou que fizeram macumba para ela e que ela começou a ter vários eventos sobrenaturais dentro de casa, né? Até um copo que pode quebrar, né? Dependendo do caso, mudanças bruscas de temperatura, né? Um copo pode quebrar do nada, né? Você vai lá, o copo tá numa determinada temperatura ambiente, tu bota um líquido quente, né, muito quente, fervendo, às vezes o copo parte, né, a pessoa vai levar isso para o lado sobrenatural. Né, ou o barulho dentro da própria geladeira também, né, que eu falei, geladeira frost free, mas a geladeira está vibrando, pô. Ela tem um motor, ela tem um compressor, então às vezes as garrafas fazendo barulho dentro da geladeira, porque umas estão encostadas nas outras, a pessoa pensa que é alguma coisa sobrenatural, a pessoa é ignorante, né. E a pessoa, quando ela tem essa crença na macumba, ela dá poder pro macumbeiro, né? Porque o macumbeiro, o bom macumbeiro, o que ele faz? Ele trabalha, né? Ele faz a macumba dele, que ele também acredita, mas ele sabe que ele tem que avisar a pessoa de alguma forma, né? Ou seja, a pessoa tem que saber que ele está fazendo a macumba. Então, muitas das vezes ele coloca alguma coisa no quintal, né? Ou faz um despachozinho ali na porta da casa da pessoa, ou joga um caranguejo na casa da pessoa, para quê? Né? Pra ver. A pessoa pensa assim, o caranguejo anda para trás, minha vida vai andar para trás, né? A pessoa fica com medo, cara. Então, provavelmente essa pessoa que eu falei, que me falou que sofreu esses efeitos de fenômenos sobrenaturais dentro de casa por causa da macumba, é porque ela deu poder, né, pro macumbeiro, acreditou, ficou com medo. E aí é que eu vou chegar no ponto agora interessante. Quando você, né, acredita em alguma coisa, com muita convicção, por muito tempo, né? O que acontece? O seu cérebro, a sua parte inconsciente, o que nós somos? Nós somos uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte inconsciente é a parte responsável pelas nossas ações. Então você vai treinando, né, meio que com o seu aspecto consciente, com suas crenças, né, os seus modelos de pensamento, você vai programando esse aspecto inconsciente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, de uma pessoa que vai chutar uma bola. Ela vai chutar uma bola, ela não tem dúvidas que ela tem essa capacidade de chutar a bola. Ela já criou essa crença, essa convicção. Por quê? Porque ela já chutou a bola várias vezes, né? Ela tem pernas saudáveis, né? E ela sabe chutar a bola. Então, porra,
Se você for chutar uma bola, você vai pensar assim, você vai dar um comando, né? O seu inconsciente vai agir, vai mandar energia para suas pernas e vai fazer você correr e chutar a bola. Isso aí, né? É uma crença real, né? Diferente de uma pessoa que está inválida, que não consegue nem ficar em pé, né? Então ela não vai conseguir chutar a bola. Uma pessoa que perdeu os movimentos das pernas, por exemplo, né? Ela tem a crença firme, baseado que na realidade que ela conhece, de que ela não pode se levantar e chutar uma bola. O inconsciente dela também, né? Tá programado para essa situação. Mas talvez, né? Talvez, se essa pessoa tiver muita convicção, porque já existiram casos de pessoas que foram condenadas a não andar, nunca mais, né? E com perseverança, com força, fazendo fisioterapia, acreditando, voltaram a andar, pô. Né? E a medicina fica estupefata, né? Como é que pode? É milagre, né? Milagre porra nenhuma, pô. É você reconfigurando o seu inconsciente. Seus aspectos inconscientes, né? Que é... O inconsciente, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, né? Ele só recebe os comandos. É como se fosse um computador, né? Quando você tem uma arma de fogo na mão, conscientemente, né? Você pode pegar e matar uma pessoa, né? Mas quem vai permitir que você faça isso é o seu inconsciente, né? Você vai mandar o comando, né? Você vai falar, eu vou pegar essa arma e vou matar uma pessoa. E o inconsciente vai te dar condições para isso, né? Vai mandar energia para os seus músculos, né? Para o seu dedo, né? E te jogar dopamina também no sangue para você ter a motivação, já que você está pensando nisso, né? Matar alguém. E você sabe que você tem poder para isso, você tem uma arma que é feita para isso. Só que o cérebro inconsciente, ele não sabe se você está fazendo alguma coisa boa, se você está fazendo alguma coisa ruim. Ele não tem julgamento, né? Ele simplesmente vai executar os seus comandos, de acordo com as suas crenças. Bom, como eu estava falando, né? Vamos uma golinha de cachaça aqui. Uma águazinha tônica. Então, o que eu estava dizendo? Seu cérebro inconsciente, ele trabalha em cima do seu corpo, né? Todas as nossas funções, quase todas, né? Praticamente todas as nossas funções do nosso organismo são funções automáticas, né? Regidas por o nosso aspecto inconsciente, que é programado para nos dar saúde ou nos dar doença de acordo com os nossos comandos. É por isso que eu não acredito em medicina, nunca acreditei, né? Sempre me senti forte, sempre me senti saudável, nunca me senti dependente de remédio, de médico, de nada. Nunca tive crença, né? Porque eu sempre vi na medicina, né, uma forma de também explorar as pessoas financeiramente. Eu fui tendo essa crença durante tanto tempo, né? Associada já a uma boa genética, que eu não fico doente, porra. Sabe, meu cérebro inconsciente, ele não me permite ficar doente. Porque o comando que eu dou é esse, entendeu? O comando para ele é sempre esse, né? O cérebro inconsciente, ele está sempre sendo reprogramado, né? E o meu comando para ele constante é: eu não aceito doença, eu só aceito saúde, eu sou saudável pra caralho, sou forte pra caralho. É o comando que eu mando para ele, né? Claro, e aí ele age na parte hormonal, né? Na parte dos nutrientes, absorve os nutrientes de uma melhor forma, né? Porque não sou eu conscientemente que sou responsável por isso, né? É meu cérebro inconsciente. Entretanto, as minhas crenças que fazem com que meu cérebro ative várias funções no meu corpo, né? A pessoa, por exemplo, que é crente no médico, né? Que é crente nos paradigmas sociais, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai adoecer, isso é normal da vida. O cara que acredita nisso, né? Ele acredita nisso durante tanto tempo, ele não muda, ele está sempre dando esses comandos pro cérebro, né? Eu vou envelhecer, eu vou, né? Essa historinha de ter filho para cuidar de você quando for velho, de ter uma pessoa do lado para, né, quando você ficar doente, ter um relacionamento, né, para um ajudar o outro, na saúde, na doença. Que se foda, que saúde e doença é o caralho, para mim só existe saúde. Entendeu? Então, esse é o comando que eu dou pro meu cérebro inconsciente. Não tem outra história. Isso vai repercutir no organismo. E aí, é o que eu estava falando, a questão da crença, né? Quando você tem uma crença positiva, você está mandando um comando, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela tem esse medo, né, de doença, hipocondríaco, né? Tô sempre fazendo exame de sangue, tá com medo.
Sempre encontra, cara. Sempre vai encontrar uma doença. Por quê? Porque se você está preocupado, está com medo de doença, só está pensando em doença, está fazendo check-up toda hora, uma hora você vai encontrar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro inconsciente, como eu falei, ele não sabe a diferença do certo e errado. Ele só aceita comandos, cara. É um computador, né? Praticamente. Vai aceitar o comando que você der, pô. Né? Se você quiser deletar um arquivo ou salvar um arquivo, tanto faz para o computador. Né? Ele vai receber o comando e vai executar, pô. É assim o seu cérebro consciente. Então, se você fica pensando em doença, se procurando médico, se preocupando com isso, se preocupando com aquilo, acreditando um monte de bobagem, durante um longo tempo, né? Se você vai confirmando cada vez mais essas crenças e os outros também confirmam essas crenças para você, é igualzinho à religião, né? Você sempre tem que estar ali junto com os outros para você reforçar as suas crenças. E aí o que acontece quando o cara só pensa em doença? O cara só procura médico, bota confiança nos outros, bota confiança em Deus, bota confiança em Jesus, a confiança em todo mundo, menos nele, né? Menos em si próprio. Claro que vai produzir doença. Você está mandando os comandos, pô. Né? Tem coisas que são rápidas, né? Como eu falei, chutar uma bola. Você vai lá, chuta uma bola, você dá o comando, o seu cérebro inconsciente vai liberar os hormônios, seja lá adrenalina, sei lá o que tiver que jogar no sangue, para te dar condições, dopamina, né? Te dar aquela vontade de ir lá chutar a bola. Que você deu o comando. Aí é coisa rápida, né? Mas tem certos tipos de crença que demora. A questão da saúde é uma delas, né? Por isso que as pessoas, quando chegam a determinada idade, ficam tudo fodido. Dizem 40 anos, você já está começando a se decair, pô. Que porra é essa? Eu tenho 53, tenho saúde de um garoto aí de 20, 30. Não tenho nem quase mudança na minha aparência, do aspecto de envelhecimento. Então, porra, é porque as pessoas mantêm as crenças delas, né? Na doença, na velhice, né? A única crença que eu acho que é difícil da gente destruir é a morte, né? Mas mesmo assim a gente pode ter outra visão da morte, né? De que a morte não é uma experiência, como a gente cansa de falar aqui. A morte é simplesmente o término da experiência. Então não existe, né? Se você não vai experimentar, não existe. É uma outra visão do que seria a morte, né? Então, queria passar essa ideia para vocês aqui, né? Que é muito importante. Uma coisa muito importante. Cara, tem gente que passa anos, às vezes décadas, dentro aí de maçonaria, passa lá por não sei quantos graus, né? E não sabe disso, né? Não atinge essas coisas que a gente fala aqui. Ter a autoprogramação mental, através do consciente programando o inconsciente. Mesma coisa quando você quer melhorar de vida, pô. Não adianta vir com essa história de que não existe meritocracia. Existe sim. O mérito é pessoal, entende? Se você botar na tua cabeça que você é bom em alguma coisa, também isso tem que ser uma crença baseada numa realidade, né? Ou seja, se você observa que você tem certo talento para alguma coisa, se você observa que você tem capacidade, né? Você vai sofrer derrotas, claro, você vai sofrer um monte de derrotas. Mas se você mantém o pensamento firme e forte, uma hora você chega naquilo que você quer. Pode demorar meses, anos, vai depender aí do seu poder mental, né? Mas você vai estar sempre mandando naquele comando, né? Eu vou conseguir essa porra. Né? Eu tenho condições, eu vou estudar, né? Tenho condições de sair dessa merda, pô. Caralho, aparece oportunidade, sabe? Você conversa com as pessoas, né? Você acaba se atraindo para as pessoas certas. Isso não tem nada de mágico, pô. Isso é porque você está programando o seu cérebro inconsciente, né? E esse cérebro inconsciente é como se fosse um trabalhador. Sabe aquele trabalhador que tem um patrão que perturba e é um trabalhador que quer ser eficiente, né? Que quer sempre estar bem com o patrão, né? Quer, né? Sempre cumprir as funções dele, quer ser o funcionário do mês, sei lá, funcionário do ano, quer ser promovido. Seu cérebro inconsciente é assim, ele existe para obedecer os seus comandos, as suas ordens, né? Então quando o cara é igualzinho o trabalhador, né? Aquele cara que tem uma cota para cumprir e o patrão tá sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima, e ele vai ficando cada vez melhor. Ele vai ficando cada vez um melhor profissional, cada vez mais eficiente, porque ele não caga, ele fica com medo, ele fica tenso, né? Caramba, eu tenho que apresentar esse trabalho, caramba, eu tenho que resolver esse problema, caramba, eu tenho que cumprir esse prazo. Seu cérebro inconsciente é exatamente assim, né? Você vai mandando os comandos para ele, ele fica desesperado, querendo
resolver. Você é o patrão, o seu cérebro consciente, a sua consciência, né, o seu ego é o patrão. E o seu cérebro inconsciente é o empregado, que quer ser um funcionário do mês. Então, se você pede doença para ele, se você manda, eu quero doença. Doença, eu acredito em doença. É esse comando que você está mandando para ele. Ele vai te dar doença, pô. Ele vai arrumar mecanismos dentro do seu próprio organismo para te deixar doente, para ele se sentir, né, realizado, digamos assim. Realizei o meu trabalho, né? Realizei o que o meu patrão mandou. Mesma coisa é a crença religiosa, né? As pessoas acreditam tanto, né? Algumas até acreditam que até se curem, né? Porque elas acreditam tanto, né, que elas vão ser curadas dentro de uma religião, elas estão mandando comandos para o cérebro dela. Né? Quanto mais isso for persistente, né, quanto mais essa informação for continuada e for reforçada pelos outros, pô, às vezes o indivíduo se cura mesmo, né? Mas geralmente se cura usando a medicina. Aí ele atribui, né, ao Espírito Santo, a Deus, sei lá o quê. Mas na realidade, né, a própria medicina já afirma isso. Quando a pessoa tem pensamento positivo, quando a pessoa decide realmente que quer melhorar, ela melhora muito mais do que quem fica para baixo, aceita que eu vou morrer mesmo. Não. Tem o cara que realmente ele tem uma fé e ele consegue se autocurar, mas não foi Deus, não foi nada, foi a crença dele. Né? Foi o processo de ficar enviando sinais, né, pro subconsciente, comandos. Eu quero me curar, eu vou me curar, eu não aceito essa porra. Só que o cara fica preso na porra da religião, que ele acha que a religião é que o curou, né? Que melhorou a vida dele. Não, são os seus comandos. Então eu queria falar hoje aqui sobre isso, né? Porque eu fiquei conversando comigo mesmo. Igual o Henrique Cristo, né? Eu gosto muito da figura de Henrique Cristo. Henrique Cristo falou que ele descobriu que era Jesus quando ele falava com Jesus e depois ele descobriu que ele estava falando com ele mesmo. Né? Então ele disse, eu sou Jesus, pô. O Henrique Cristo, porra louca do caralho, meu cara é inteligente, meu. É o que eu tô dizendo. Então, mesma coisa é a questão da inteligência, né? Quando você acredita em você mesmo, pode até levar um tempo, né? Mas você é um cara que vai provocar situações para se tornar mais inteligente. Você vai buscar informações que te tragam, te agreguem, né, mais valor para sua consciência. Você vai ser um cara mais emocionalmente controlado, né? Você vai aprender a lidar com suas próprias emoções. Você vai buscar estudos na área da psicologia para aprender como é que, né, funciona a sua mente. Você vai ficando cada vez mais desperto. E o seu cérebro inconsciente, o que ele faz? Ele vai aceitando os comandos, pô. Caramba, é o trabalhador, né? Lá, caramba, meu patrão quer que, porra, eu faço isso aqui pra ele, que eu faço ele ficar mais inteligente. Aí meu patrão tá em cima, tá me enchendo o saco. Caralho, o seu cérebro inconsciente, ele fica doido, fica maluco, fica preocupado, fica querendo atender os seus comandos. Essa é a história do cristianismo, né? Pedir e vos será dado, né? Basta que peça, né? Mas ninguém entende isso, né? Isso não tem nada de mágico. Isso tem a ver com você pedir para essa coisa que chamam Deus, né? Aliás, pedir não, né? Comandar, né? Dar ordem pro empregado, né? Não é uma coisa que está superior a você. Não, é seu cavalo, né? Você está sobre ele. Você que diz pra onde o cavalo vai. Se o cavalo vai para um jardim, vai para um bosque ou você vai para o abismo, pô. Isso aí é contigo, pô. Entendeu? Então, esse vídeo aqui tá longo, né? O pessoal gosta, a gente gosta de vídeo longo, tô fazendo um vídeo longo, porque é um assunto profundo. Entende? O que acontece? Se você acredita nessas bobagens da religião, né? Macumba, né? Espiritualidade, espíritos, forças sobrenaturais, possessão demoníaca, todo esse teatro, se você acredita nisso, né? Sua mente inconsciente, o que ela vai fazer? Ela vai produzir, ela vai ficar desesperada tentando produzir situações para comprovar aquilo que você está pedindo para ela, né? Então, ela acaba gerando o quê? Né? Que você cometa erros. Você está, por exemplo, estou sob influência demoníaca. Estou sob influência, né, de alguém que fez um trabalho para mim de macumba. Você está acreditando nisso, você está mandando um comando para o seu cérebro, né? Alguma coisa ruim tem que acontecer. Seu cérebro ele vai agir de forma inconsciente, fazendo com que você se distraia, e cometa erros, sofra acidentes, quebre uma perna, quebre um braço, e você vai atribuir isso aqui à macumba. Mas a macumba não teve nada a ver com isso.
Porque se você não acredita, não acontece nada, pô. Se você ri dessa babaquice toda, não acontece nada, né? Se você realmente é racional, você manda um comando pro seu cérebro e você fala pro seu cérebro inconsciente. Isso é só teatro. Nada acontece, né? Sinto muito. Só acontece com as pessoas que acreditam. Então, muitas das vezes, uma pessoa desenvolve uma doença, é porque ela mantém tanta crença de que tem alguém fazendo um trabalho para ela, de que tem alguém mal olhado, esse tipo de coisa, né? Aí chega uma pessoa em casa, né? Aí quando a pessoa vai embora, a planta tá murcha. Aí a pessoa acredita, né? Que a planta tá murcha por causa da energia negativa da pessoa que foi. Cara, isso é coisa medieval, cara. Isso é coisa muito primitiva, né? E o que acontece? É isso aí que acontece, né? É isso aí que acontece, né? Acabou aqui, né? Vou até encerrar. Já que acabou, vou encerrar. Eu espero que tenham entendido, né? Que a importância da sua consciência agir, né? Ou seja, ter crenças, porque tudo é crença no final, né? Crenças lógicas, embasadas, sabe? Acreditar em você mesmo, principalmente. Acreditar nas suas capacidades, esquecer o que você vê, sabe? Esse mundo aqui, a programação desse mundo aqui é para que você acredite que você não pode, né, ser isso, ser aquilo, que você não pode melhorar, que você vai viver a vida inteira sofrendo, sem dinheiro, na merda. Isso é tudo uma mentira, uma construção, né? É igual a morte, né? Você vê as pessoas morrendo. Toda hora tem gente morrendo, né? Mas você mesmo tá vivo, pô. Então, porra, se mantém essa crença, daqui a pouco também tô morrendo. É porque você vê, né? Parece uma coisa real, né? Parece uma coisa que realmente vai acontecer. Mas quando acontecer, você não vai nem perceber. Na realidade, a realidade é essa, né? A morte não é uma experiência. Então você só tem experiência da morte dos outros. Quanto mais você se despreocupa com a morte, mais você vai mandando comandos pro seu cérebro de que, caralho, eu tô vivo, pô. Eu quero me manter vivo. Sei que a vida é uma merda. Eu sei que muito provavelmente, né? Isso é ser científico, né? Todo mundo vai pro caralho mesmo, vai morrer. Mas, porra, não quer dizer que você não possa viver uma vida plena de saúde, uma vida com dinheiro, né? O dinheiro que você precisa, sendo minimalista, né? É porque eu tô falando, o mundo influencia muito a mente das pessoas, né? Todo mundo tem família, você acha que você tem que ter. Todo mundo tem filho, você acha que você tem que ter. Todo mundo tem doença, você acha que você tem que ter. Tá todo mundo fudido sem dinheiro, você acha também que você tem que estar fudido sem dinheiro, né? Tá todo mundo se arrebentando em vários problemas aí, financeiro, contraindo um monte de dívida, né? Comprando coisas que não precisa muitas das vezes, coisas caríssimas que não são pro seu padrão, e você por status, por querer status, porque todo mundo tem, porque meu vizinho tem, você quer ter. Então você está sempre programando o seu cérebro inconsciente, mandando comandos, né, para ele, de acordo com o que você pensa. O seu cérebro consciente vai fazer tudo para te dar aquilo que você está pedindo. Tá pedindo saúde? Não é nem pedir, né? É comandar. Tá? É o seu pensamento. É só saúde? É só força? É dinheiro na conta? É isso que é o seu pensamento? Meu amigo, você pode até estar mal agora, mas é só uma questão de tempo essa mudança. Porque o seu cérebro inconsciente vai agir para te provocar essas situações de melhoria de vida, de melhoria de saúde, de melhoria na sua conta bancária, no seu status financeiro. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Mas é como eu falei aqui. Isso não é ensinado, né? As pessoas sempre partem para o lado místico, mágico, né? Que, pensamento positivo, vai resolver tudo. Não é assim. Tem coisas que são a longo prazo. Tem coisas que você tem que se manter firme. Sabe? E esse negócio de botar poder no que está fora, poder em Deus, poder em Jesus, poder no macumbeiro, poder no médico, poder no dentista, né? Eu não vou a médico, eu não vou a dentista, não vou a porra nenhuma, não vou ao oculista. Praticamente, se a medicina não existisse, para mim não ia fazer a menor diferença. Né? Medicina só é útil mesmo, como eu falei, já cansei de falar aqui, né? Para coisas agudas, né? Você cortou aí teve um corte grave, aí você tem que ir lá e suturar, né? Parar a hemorragia, você quebrou um osso, porra, a medicina vai lá e conserta seu osso, né? Engessa lá e conserta seu osso. Tem coisa assim, a dor, né? A medicina também é boa para tirar a dor, vai lá te tá com remédio, tira a dor, uma droga qualquer, coisas agudas. Coisas crônicas, né? Você vai ficar por muito tempo tendo que ser cuidado pela medicina, tu tá fudido.
A verdade é essa, né? Porque um remédio, às vezes, faz mais efeitos colaterais do que a própria doença, né? Cria outras doenças, fode seu fígado, tem tudo isso, né? Então, a melhor coisa é confiar em você mesmo. A melhor coisa é você ter esse poder mental, essa capacidade de entender que você está programando o seu cérebro inconsciente, o seu Deus interior, que ele é que controla todo o seu corpo, controla a sua vida, né? Como eu falei, até se você acreditar que você está sob efeito de macumba, sob efeito de, né, de mal olhado, seja lá do que for, você vai começar a acreditar tanto que alguma coisa ruim vai acontecer, que o seu cérebro vai mover forças, entendeu? Ou para te dar uma doença, ou para te produzir uma doença no seu corpo, ou para te fazer cometer erros e sofrer acidente. E você vai atribuir isso ao poder do feiticeiro, do macumbeiro, né? Eu rio na cara desses caras. Eu sei que isso é tudo teatro, né? Mas eles são muito espertos. Muitos deles conhecem essa verdade intuitivamente, né? Ele não conhece bem o processo, né? Mas ele sabe que funciona essa questão da ameaça, né? Do trabalho, do despacho, né? Eles acham que estão agindo com forças místicas, esotéricas e espirituais. Porra nenhuma, entendeu? Quem não acredita em nada disso não funciona. O cara pode gastar 5 mil reais com um despacho lá para te matar que não vai acontecer nada. Entende? Ele vai te matar se ele te der um tiro na tua cara, né? Mas com as forças mágicas, tudo conversa fiada, né? Então a religião usa isso, né? É o medo, né? É o medo do inferno, né? O que é o inferno, né? Se não, aqui, ó. O inferno é aqui, pô. O inferno é não ter dinheiro para pagar as contas e estar preocupado aqui. O inferno é uma doença, é estar preocupado aqui com medo de morrer. O inferno é um ente querido também doente, né? Aqui preocupado, né? O tempo inteiro. Um filho doente, só de ter filho você já está preocupado aqui o tempo inteiro, né? Quem ama realmente o filho está aqui, ó. Sempre preocupado, sempre com medo de perder. Uma hora perde, né? Uma hora perde, que todo mundo morre, pô, em alguma hora. Então, é uma loucura total esse mundo aqui, né? E a gente tem que aprender a lidar, a sobreviver aqui nesse mundo. Treinando nossos aspectos inconscientes. Não adianta ficar achando que é forte, que é poderoso, ficar visualizando só, igual tem essas negócio de lei de atração aí, né? O cara ficar visualizando riqueza. Sabe? Não, isso não adianta porra nenhuma, não. Tanto é que quem trabalha para os ricos vive no meio da riqueza o tempo inteiro. Visualizando a riqueza o tempo inteiro. E nunca fica rico, morre pobre. E não entendeu nada, né? Você não tem que simplesmente visualizar, né? Você tem que desejar. Né? Você tem que se colocar na mesma frequência, né? Mental, né? Você tem que pensar assim, caramba, estou trabalhando para os ricos, mas eu quero ser rico, né? Mas não adianta ficar só querendo, né? Eu tô falando, você vai ter que ficar mandando esses comandos pro seu cérebro, né? Acreditando em você mesmo, acreditando no processo de enriquecimento, como eu vou enriquecer, buscando soluções, seu cérebro consciente vai te dar insights. Porque ele está preocupado, ele quer resolver seu problema, né? Você é o patrão, né? Ele é o empregado dedicado. Então seu cérebro consciente vai te dar condições, te mostrar oportunidades, né? Te apresentar coisas, te fazer com que você perceba coisas que antes você não perceberia. Para quê? Com o objetivo de você também ficar no status de patrão, né? Chegar no... Né? Também ser rico. E riqueza é algo muito relativo, né? Riqueza é você ter aqui, ó, a tranquilidade. Quando você tem tranquilidade aqui, você bota a cabecinha no travesseiro, livre igual uma criança, sabe? Sem preocupação com nada, praticamente, né? Porque você tem sua consciência tranquila, isso é a verdadeira riqueza, né? Mas você não faz isso sem dinheiro, não precisa nem de tanto dinheiro, mas você não faz isso sem dinheiro, você não faz isso com os outros, porque os outros são sempre problema, né? Você não faz isso com filho, porque filho é sempre problema. Melhor que você esteja, você está sempre preocupado, né? Até com cachorro, com pet, com tudo. Então você tem que aprender essa arte dessa individualidade, né? De ser uma singularidade, de ser um. E de entender que você tem um Deus aqui dentro. É esse Deus que é responsável por tudo isso aqui, ó. Saúde ou doença, pobreza ou riqueza, gordura ou magreza, feiura ou beleza, inteligência ou ignorância, né? Isso é independência ou dependência? É aqui. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui você já sabe.
se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative, por favor, o sininho das notificações para receber as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro. Fui!